Analise afirmativas acerca da Constituição da Mandioca de 1823. E aí, quando tiver questões com afirmativas, o que eu peço é que você vá direto no comando da questão para dar uma analisada, dar uma olhada, dar uma lida, e você já vê o que eu vou estar te pedindo. No caso, eu estou falando, aponte dentre as afirmativas quais podem ser consideradas corretas. Beleza, então a questão ela está te falando sobre a Constituição da Mandioca, beleza? A Constituição da Mandioca, que ocorre no ano de 1823. Para refrescar a tua memória, essa Constituição da Mandioca, ela foi um projeto, né? Ela não foi colocada em prática, ela foi um projeto. Porque tem muita gente que acha que ela foi implementada, ela não chegou a ser implementada. Lembra, deixa eu ver se está certo aqui, que antes da implementação da Constituição da Mandioca, o Dom Pedro I vai dissolver a Assembleia Constituinte e vai nomear uma outra Assembleia para formar ali uma nova Constituição em tempo recorde, que é a de 1824. Beleza. Por que essa Constituição era formada por dois irmãos, né? O José Bonifácio e o Antônio Carlos de Andrada. São os chamados irmãos Andrada. Beleza? São os elaboradores dessa Constituição. Então, os irmãos Andrada, eles são os caras responsáveis por elaborar essa Constituição. Eles são os elaboradores. Show? Então, eles são os caras que elaboram, que criam a Constituição, ali, o projeto da Constituição. Mas essa Constituição, ela não possui esse nome tosco, né, à toa. Você fala, caraca, Constituição da Mandioca, meu Deus do céu. Por que isso, gente? Primeiro, a gente está num país que era um país, como o Brasil, agrícola, né? Um país que tinha sua economia baseado, né, na agricultura. Então, como era baseado na agricultura, eles vão determinar que o voto ele estaria atrelado à produção de mandioca. Então, o voto era ligado à produção de mandioca. Mestre, como assim produção de mandioca? Basicamente era isso. Se você produz mandioca, você poderia votar, mas não é só produzir, é produzir uma quantidade específica. Eu tinha alguns níveis ali de produção para conseguir, sim, votar. E por que eu coloquei essa questão como primeira? Porque são 200 anos da Constituição da Mandioca. Então, esse ano, na prova da ESA, pode aparecer o tema, já anota aí, de Constituição da Mandioca ou de Primeiro Reinado, alguma coisa assim, que já não cai faz tempo. Né? Não necessariamente pode ser Constituição da Mandioca, mas pode ser alguma coisa de Primeiro Reinado. Então, já anota aí que pode ser algo que apareça. Então, o voto era ligado à produção da mandioca, e aí você tem que lembrar o seguinte, que isso aqui restringe dois setores da sociedade. Né? No caso, a população no geral não votava, porque para produzir mandioca você tinha que ter terras, e a população, a grande massa, não possuía terras, e também os comerciantes não votavam, tá? Então, a população e os comerciantes, população e comerciantes não votavam, beleza? Gente, por que isso? Porque não é à toa que eles determinam a mandioca como o fator que determina o voto. É proposital. Né? O objetivo de excluir a população é óbvio, né? Não preciso te explicar. É excluir a grande massa das participações das decisões políticas do Brasil que estava sendo construída a partir de 1822. E agora, por que os comerciantes são excluídos? Porque a grande maioria dos comerciantes eram portugueses. Beleza? E por serem portugueses, existe aí uma repulsa, uma oposição aos portugueses, ao fato dos portugueses quererem, eles não aceitavam que agora esse Brasil desvinculado de Portugal tivesse a participação de portugueses na estruturação da política brasileira a partir de 1822. Então eles não aceitavam isso. Então não é à toa que o voto era de acordo com a produção de mandioca, é proposital. Só que você sabe que essa Constituição ela vai ser dissolvida pelo Dom Pedro I por conta disso aqui, ó, do fato de ser uma monarquia, eles defendiam uma monarquia constitucional. Como assim, mestre? I don't understand.
Monarquia constitucional quer dizer que a monarquia ela estaria submissa à Constituição. E nessa Constituição dizia que o executivo, que no caso era o poder do imperador, o executivo, que no caso era o poder do imperador Dom Pedro I, o executivo, que era o poder do imperador, não tem poder moderador aqui, tá, gente? Ele estaria submisso ao legislativo. Beleza? Então, o que eles queriam? Era simples. Eles queriam restringir os poderes do imperador. E quem fazia a composição do legislativo ali? Os senadores e os deputados. Beleza, minha galera? Alguma dúvida? Não. É por conta dessa exclusão mesmo. Alguma dúvida, galera? Vamos lá, então, ler as alternativas. Vamos lá. Deixa eu ler aqui as alternativas com vocês. A alternativa de número 1. Lembra que ele quer as corretas. Corretas. Alternativa de número 1. Uma das características existentes é o impedimento do acesso da população brasileira de participar da política, já que o sufrágio estava vinculado à produção de mandioca e somente uma pequena fração da sociedade era proprietária de terras para produzir. Pô, certíssimo. Então a 1 tá certíssimo. Beleza. Agora, alternativa de número 2. Olha aí, vamos lá. Olha pra cá. Os comerciantes também foram excluídos por conta do sufrágio. Porra, tá certíssimo. Ou seja, o que não tem 1 e 2, tu corta. Então, tu corta a B, tu corta a C e tu corta a E. Aqui tu já corta aqui, ó. B, C e E. Olha só. Tu já corta 3, tá ligado? Já corta 3. B, C e E tu corta. Só sobra A ou D. Agora, essa Constituição determinava a subordinação do legislativo ao executivo? Não, do executivo ao legislativo. Então, no caso, a 3 não poderia estar certa, né? A 3 está errada. A 3 está errada, gente. A 3 está errada. Tu já cortou B, tu já cortou C, tu já cortou E. A 3 já foi de vala. Agora, o voto seria estabelecido através da comprovação da atividade agrícola? A 4 estaria certo. O voto seria através da comprovação da atividade agrícola. A 4 está certa. 1, 2 e 4 já tem? 1, 2 e 4? Tem, gabarito delta. Coisa linda, né? Coisa linda, coisa maravilhosa. Wonderful, wonderful. Olha aí.